Hoje a nossa aula de história vai ter como título A colonização interior adentro. Mas por que a colonização interior adentro? Nós vimos já em algumas aulas que quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles inicialmente ficaram no litoral, né? Nas terras que são próximas ao mar. E a gente sabe que o nosso país ele é bem grande, mas naquela época, quando eles chegaram aqui, os portugueses, eles ainda não exploraram as outras partes do Brasil que não ficavam próximos ao litoral, que ficavam mais para o interior. Nós vamos ver quando eles começaram a fazer isso. Por quê? Então, como o interior do território brasileiro começou a ser ocupado pelos colonizadores? Você tem alguma ideia? Nós vamos ver agora alguns motivos. O primeiro deles foi por meio da pecuária. Como assim? O gado bovino ele foi trazido ao Brasil para fornecer alimento, transportar e servir de força para mover as moedas nos engenhos. Com o tempo, esse rebanho ele começou a destruir as plantações. E como as plantações elas eram muito lucrativas, que eram as plantações de cana-de-açúcar, davam muito dinheiro, a coroa portuguesa proibiu que esses animais fossem criados próximos aos engenhos. Então o gado passou a ser criado em fazendas no Vale do Rio São Francisco e no interior da Bahia de Pernambuco. Então eles já começaram a adentrar mais terras do interior do Brasil devido a esse motivo. Muitas dessas fazendas deram origem a vilas que hoje são cidades. Em segundo lugar, nós tivemos as expedições bandeiras. O que eram isso? Desde que os portugueses chegaram aqui, eles queriam escravizar os indígenas para servir o quê? De mão de obra, e acreditavam que havia no nosso país ouro, prata e metais preciosos, que eles queriam achar para vender e ganhar dinheiro. Essas expedições saíam da vila de São Paulo para procurar essas riquezas e se aventuravam pelo interior do país, seguindo os rios e as trilhas indígenas. Essas expedições chamavam-se bandeiras e os participantes eram os bandeirantes. Esses grupos eram formados por portugueses, indígenas e mamelucos, nome pelo qual os descendentes de indígenas com portugueses eram chamados. Eles estavam ali inicialmente no litoral, mas para eles acreditavam que tinha riquezas, né, no nosso país, como ouro, prata e outros metais preciosos. Então eles se juntaram também com os indígenas, né, de uma forma forçada para que eles pudessem ajudar eles, já que eles já estavam aqui e que conheciam melhor as trilhas. Então eles se juntaram a esses indígenas e os obrigavam a ir para que pudessem explicar para eles qual o melhor caminho, dar algumas dicas. E é por meio dessas expedições bandeirantes que os portugueses avançaram mais para o interior do nosso país, colonizando tudo. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais no fim do século XVII, e essa extração ela atraiu colonizadores do Brasil e de Portugal para a região das Minas. Outras regiões que eles descobriram mais tarde, que se tornaram regiões mineradoras, foram na área de Goiás e Mato Grosso. Vamos recapitular? Inicialmente, nós vimos que a colonização ela primeiro se deu próximo ao litoral, nas terras próximas ao mar. E aí perguntamos, como é que o interior do Brasil foi descoberto pelos colonizadores? Como que começou a ser ocupado? Primeiro nós vimos que foi devido à pecuária. Eles tinham necessidade de ter gado bovino, mas esse gado começou a destruir as plantações de açúcar que ficavam próximos ao litoral. Logo, a coroa portuguesa proibiu que esses animais fossem criados perto dessas plantações, o que levou eles a avançar em outras direções, mais para o interior, mais precisamente em fazendas no Vale do Rio São Francisco, no interior da Bahia e de Pernambuco. Isso levou à criação de vilas, e essas vilas estavam antes, onde hoje são as cidades. Elas originaram as cidades. Em segundo lugar, nós tivemos as expedições bandeiras, que tinham como objetivo o quê? Encontrar ouro, prata e metais preciosos. Os portugueses não conheciam tanto as terras do Brasil interior, então eles levavam os indígenas também junto com eles e os mamelucos, que eram os descendentes, né, filhos de indígenas com portugueses. Levavam eles
junto para ajudar a explicar qual é o melhor caminho, qual é a melhor área para explorar, os perigos que pode ter. E essas expedições foram chamadas de bandeiras e quem participava delas eram chamados de bandeirantes. Os bandeirantes conseguiram descobrir ouro, metais preciosos, onde? Em Minas Gerais, lá no fim do século XVIII. Essa extração, claro, atraiu vários colonizadores, tanto do Brasil como de Portugal. E depois eles descobriram outras áreas mineradoras, em Goiás e Mato Grosso. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado bem compreendida. Até a próxima.